Salve, salve, meus queridos estudantes de História, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Gilson e eu vim estudar mais um tema de História com você. Hoje nós vamos falar sobre a primeira Revolução Industrial. Então, já desde agora, eu vou compartilhar aqui a tela com você para ganhar tempo. E aí nós falamos um pouco sobre isso. Eu fiz uma apresentação de slides aqui pelo PowerPoint. Então, nós temos bastante coisas legais para falarmos. Você é bem-vindo. Bem-vindos, meus colegas historiadores, professores de história. Você que é um estudioso desta ciência maravilhosa, extraordinária, que é a história. Então, aí está Revolução Industrial. Eu sou o professor Gilson, como eu disse para você, e estou aqui para estudar com você. Deixa eu ver se eu consigo ampliar um pouquinho aqui a minha imagem, para você ver que eu estou junto contigo. Muito bem. Vamos lá, gente. 1, 2, 3, valendo. Muito bem. Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial aconteceu na Inglaterra, na Grã-Bretanha, ali por volta do século XVIII, dos anos 1700, né? Então, a primeira Revolução Industrial, a palavra revolução, ela tem um significado de uma mudança drástica, uma mudança radical, né? E a mudança, no caso da Inglaterra, ela tem vários aspectos. Uma é a mudança da mão de obra, que passa a ser uma mão de obra manual, manufaturada, para uma mão de obra fabril, uma mão de obra feita em máquinas e em fábricas, não é isso mesmo? Então, essa é a primeira mudança. A segunda mudança, além da introdução das máquinas e das fábricas, é o aumento da produção. Então, existe uma mudança radical, porque a produção aumenta muito. E uma terceira mudança que nós podemos falar é a mudança social, porque as pessoas que viviam, então, no campo, na área rural, elas tiveram que deixar essas localidades e se direcionarem às cidades onde estavam, então, começando a Revolução Industrial, né? Onde estavam sendo montadas as fábricas. Para quê? Para trabalhar, obviamente, porque já não estava dando para trabalhar no campo por vários motivos, os quais falaremos a partir de agora. Muito bem, vamos lá. Bom, a Revolução Industrial, você tem algumas definições que você faz lá, dá um Google, né, e tira algumas definições. Uma delas é que foi um conjunto de mudanças que aconteceram na Europa nos séculos XVIII e XIX. A principal particularidade dessa revolução foi a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas nas fábricas, né? Então, vamos lá. Eu tenho aqui algumas informações, eu sempre trago informações também na tela, né, gente? Porque isso aqui pode te ajudar, você pode tirar um print. Então, não só falando, mas trazendo aqui informações escritas também. Então, dê uma olhada aí, ó. Até o final do século XVIII, a maioria da população europeia vivia no campo e produzia o que consumia. De maneira artesanal, o produtor dominava todo o processo produtivo. Apesar de a produção ser predominantemente artesanal, países como a França e a Inglaterra possuíam manufaturas. Então, vamos ver isso aqui. As manufaturas eram grandes oficinas onde diversos artesãos realizavam as tarefas manualmente, entretanto, subordinados ao proprietário da manufatura. A manufatura é o que a gente chama de corporação de ofício, ou uma oficina, onde um burguês era dono, então ele contratava vários artesãos, por exemplo, vamos dizer, alfaiate, ou sapateiro, ou costureira, para fazer um determinado produto, uma determinada mercadoria, e esse trabalho, apesar de ser muito manual, mas com várias pessoas produzindo, vários produtos são fabricados, né, ao mesmo tempo, e isso então aumentando a produção, aquele burguês, aquele empreendedor, ele negocia com isso e ganha dinheiro. Então, essa já é uma modificação, né, porque a princípio uma pessoa
ou o artesão trabalhava na sua própria casa, por exemplo, um alfaiate. Então, alguém encomendava um terno, né? E ele ia comprar o tecido, ia medir, ia fabricar, manufaturar, feito à mão, né? Tem até uma fábrica no Brasil que chama, uma loja que chama Fatto a Mano, feito à mão. Isso aí seria um processo muito mais demorado, ele ia conseguir fazer um por vez e o preço era mais alto. Então, agora que ele tem que concorrer com um número grande ao mesmo tempo, então diminui o seu trabalho. Isso mediante a corporação de ofício, a oficina. Mas as coisas vão piorar mais ainda para esse produtor individual, porque as fábricas vão mudar radicalmente tanto a produção quanto os preços. Então, vamos ver isso aí. Muito bem. Avançando mais um passo com você, a Inglaterra foi a precursora na Revolução Industrial, devido aos diversos fatores, e entre eles, possuir uma rica burguesia, o fato de o país possuir a mais importante zona livre de comércio da Europa, outro fator, o êxodo rural causou isso, né? E a localização privilegiada junto ao mar, que facilitava a exploração dos mercados ultramarinos, então o comércio internacional. Então, esse mercado ultramarino também favorecia a Inglaterra para que ela fosse a primeira, a precursora na Revolução Industrial. Características da Revolução Industrial: o surgimento das fábricas e das máquinas, o aumento da produção em série e o trabalho assalariado. Vamos falar um pouquinho sobre o desenvolvimento tecnológico, né? Bom, então, o desenvolvimento ele se deu na área dos transportes e máquinas, substituição do homem pela máquina, gerando milhares de desempregados. Isso aqui tem dois lados, né, gente? Porque à medida que alguém aprende a trabalhar com os maquinários, também ele tem um emprego que os outros não têm. Então, gera-se também um novo modo de trabalho. E aqueles que vão se adaptando e aprendendo também vão conseguir os empregos. E, então, tem esse dualismo nessa condição, nessa situação. Terceiro aspecto que nós apontamos aqui é a queda nos preços das mercadorias. E isso acelerou o ritmo da produção, porque à medida que você faz o preço é X. À medida que você faz vários, então você consegue baratear aquilo. E, evidentemente, quem vende mais barato, vende mais. Aquele que produz menos e vende mais caro, acaba vendendo menos. Então, a predominância daqueles que produzem em grande escala nesse momento comercial, nesse momento do mercado. A locomotiva foi um dos avanços mais significativos nos meios de transporte e os teares revolucionaram o modo de produzir quando você fala em termos de indústria têxtil. Então, avançando. Invenções, por falar sobre isso, né? Richard Arkwright inventou a Water Frame, uma máquina hidráulica de fiar mais rápida do que a anterior que havia, a Jenny, né? Então, essa máquina de fiar, ela fazendo uso tanto da lã que era produzida nos campos, nos cercamentos, né? Produzidas pelos cordeiros, pelas ovelhas, quanto pelo algodão trazido das 13 colônias inglesas que havia na América do Norte, né? Então, tanto o algodão quanto a lã, agora com essa máquina, então a fiação vai permitir um avanço no número de fios e na produção, no aumento da produção da indústria têxtil, obviamente. Então, vamos lá. As invenções não param por aí, aliás, não pararam nunca, tá, gente? Até hoje, as coisas vão avançando, né? Em 1779, Samuel Crompton criou uma máquina que fabricava fios resistentes e finos para fazer tecidos leves. Então, você vai aperfeiçoando também tanto os fios, quanto os teares, quanto também os tecidos, né? Então, você vai produzir roupas de outra qualidade diferenciada. James Watt aperfeiçoou a máquina a vapor. Isso foi um evento
muito importante, porque também você vai mudar as fontes de energia, né? Então, você tinha máquinas mecânicas, máquinas a manivela, máquinas que funcionavam a roldanas e com força humana. Agora, você tem máquinas que usam a energia a vapor. Então, isso vai melhorando a produção e avançando tecnologicamente, trazendo novas possibilidades. Em 1807, foi inventado o barco a vapor e, em 1814, a locomotiva. Essas invenções impulsionaram profundamente a industrialização. Esse novo sistema industrial transformou as relações e criou duas novas classes sociais. Então, vamos lá. Primeiro, os empresários, originários da burguesia, que serão conhecidos como capitalistas. São os proprietários dos capitais, dos prédios, das máquinas, das matérias-primas e dos bens produzidos pelo trabalho. A outra classe social são os operários, que serão conhecidos nesse cenário como proletários ou trabalhadores assalariados. Eles possuem apenas a força de trabalho e vendem aos empresários para produzir mercadorias em troca de salário, né? Então, a partir daí, um filósofo e sociólogo do século XIX, né, o Karl Marx, então ele fala que dividiu-se a sociedade em classes sociais. Esse discurso, essa narrativa classista, parte do Karl Marx e do Friedrich Engels, né? Então, eles falam que agora são três classes sociais, que é a classe burguesa, a classe trabalhadora, o proletariado, e no meio dessas duas, a classe média, né? Então, essa é uma visão marxista, uma divisão marxista da sociedade. Houve, então, um êxodo rural também, né? Em Londres, houve um aumento da população que chegou a triplicar devido às fábricas e, consequentemente, do número de operários. Vale ressaltar que em 1831 e 1841, a população de Londres subiu para 130 mil pessoas. Então, se tornou uma cidade com inchaço populacional. Agora, as cidades importantes da Inglaterra, como Manchester, como Liverpool, como Londres, cidades que estão se industrializando, elas vão, então, atraindo pessoas da área rural, que estão perdendo, inclusive pessoas que são vítimas dos cercamentos, né, que foram vítimas dos cercamentos, porque a Inglaterra, a rainha da Inglaterra, então, propôs os cercamentos das terras, né, e concedeu propriedade privada aos burgueses, né, o título de propriedade privada, e as pessoas que ocupavam a terra se viram obrigadas ou a trabalhar nas terras dos burgueses ou irem para a cidade para trabalhar nas fábricas. E sem contar que antes disso ainda, muitas pessoas migraram em direção às colônias na América do Norte. Então, esse é um fenômeno também de migração, de movimento populacional dentro da Revolução Industrial. O inchaço populacional fez com que as condições de moradia fossem extremamente precárias. As cidades não estavam preparadas para receber tanta gente ao mesmo tempo, então criou-se muitos cortiços, né? Muitas situações de moradia inapropriadas naquele primeiro momento, né? Isso durou por longos anos. Como muitos empresários ambicionavam lucrar mais, o operário era explorado, sendo forçado a trabalhar até 15 horas por dia em troca de um salário muito baixo. Além disso, mulheres e crianças também eram obrigadas a trabalhar para sustentarem suas famílias, com o detalhe de que a mulher e a criança ainda ganhavam menos, né? Então, a situação social, ela se modificou completamente com o advento da Revolução Industrial. Diante disso, alguns trabalhadores se revoltaram com as péssimas condições de trabalho oferecidas e começaram a sabotar as máquinas. E esse movimento ficou conhecido como os quebradores de máquinas. Outros movimentos também surgiram nessa época com o objetivo de defender os trabalhadores. Por exemplo, o ludismo e o cartismo. O trabalhador, durante esse processo, havia perdido o conhecimento de toda a técnica de fabricação,
passando a executar apenas uma etapa. Então, aquele que, no princípio, ele participava de todo o processo de produção de uma determinada mercadoria, de um determinado produto, agora ele faz apenas um movimento, ele faz apenas uma parte e ele perdeu o controle. Então, essa nova classe trabalhadora não sabe mais produzir aquela mercadoria inteira, ele só sabe fazer uma parte. Essa é a divisão do trabalho que aconteceu com a Revolução Industrial, com o advento das máquinas, com o advento das fábricas. O ludismo. Então, um jornalismo da época afirmou que os ludistas eram aqueles que comandavam a quebradeira das máquinas. Baseado na história de Ned Ludd, personagem que era lá um contestador, mas é um personagem que até a existência dele é controversa, não é comprovada, tá? Mas surgiu então esse movimento ludista, né? Inspirado nessa ideia dessa figura. Vale ressaltar que não foi um movimento de operários fabris, mas de artesãos qualificados, cujas habilidades estavam sendo substituídas pelas máquinas, né? Então, agora, o artesão ele se torna quase que desnecessário, porque o processo todo é feito na fábrica, em partes e nas máquinas. Então, houve essa revolta da quebradeira, dos quebradores de máquinas. Bom, também nesse momento surgiram as trade unions, que eram um princípio do que hoje nós chamamos de sindicato. E elas conquistaram diversos direitos trabalhistas para os operários. Nesse momento tem o movimento cartista, quando esses representantes dos trabalhadores fazem cartas de reivindicações de melhores condições de trabalho e de salário para que os trabalhadores pudessem melhorar a sua condição. Atualmente, no Brasil, então vamos lá, no Brasil ainda existe bastante exploração aos trabalhadores. Então, você tem aqui uma cena interessante, porque essa cena ela é comparativa entre o modelo antigo e o modelo atual no Brasil. Vez por outra, as autoridades da Justiça Trabalhista localizam situações análogas ao trabalho escravo. Então, você tem aqui, ó, por incrível que pareça, bolivianos trabalhando no Brasil, na região do Brás, que é onde existe a maior produção da indústria têxtil do país. Então, tem muitos bolivianos que trabalham lá e eles não são registrados em carteira, muitos deles não têm direitos trabalhistas, trabalham ganhando muito pouco por peça e, às vezes, eles têm um serviço análogo ao trabalho escravo, né? E a Justiça do Trabalho sempre está desvendando ainda no século XXI, gente, esse tipo de situação de exploração dos trabalhadores. Indústria 4.0. Em 2021, nós estamos, então, na quarta revolução industrial. Isso é uma expressão que engloba algumas tecnologias para automação e troca de dados e utiliza conceitos de sistemas ciberfísico, internet, computação em nuvem. Então, hoje em dia, vamos pensar aqui um pouquinho. Então, a gente começou falando sobre a primeira revolução industrial, século XVIII. No século XIX, veio a segunda revolução industrial. No século XX, a terceira revolução industrial. Século XXI, a gente fala de quarta revolução industrial, que também é chamada de indústria 4.0, então que tem um avanço impressionante da ciência, da tecnologia, e especialmente quando você fala em termos de computação, quando você fala de robótica, quando você fala de internet, quando você fala, então, de sistemas virtuais. Então, a ciência e a tecnologia trouxe isso que a gente chama de quarta revolução industrial, a indústria 4.0. Esse foi um apanhado com recortes principais que falam desde a primeira revolução industrial até os dias de hoje. Obviamente que você precisa continuar estudando, pesquisando, lendo bons livros, isto é muito importante. E a gente ajuda aqui com as nossas aulas, com recortes e informações principais, com resumos bons, para que possamos ajudar você, tá bom? Então, foi muito legal estar com você nesse momento. Que você tenha saúde e paz e que fique muito bem. Aquele abraço. Até mais.